Isaías 65, versículo 2 diz: Eu estendi a mão todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom. Lucas 15, versículo 20, está escrito: O filho ainda vinha longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra denominação religiosa cristã, aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Bom dia a cada um de vocês que ouvem esse programa. Um programa que quer levar até a casa de vocês uma mensagem de paz, de amor, de esperança e ser uma voz profética no Vale do Rio do Peixe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma de vocês. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que todos nós possamos ter um tempo de Natal abençoado hoje e para todos sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos, prezada comunidade, irmãos e irmãs em Cristo. Sabe, nessa época de Natal, a gente vê muitas imagens do bebê na manjedoura. Ah, como é bonito ver aquele bebê Jesus tão fofinho. E onde quer que a gente olhe, há fotos dos pais, dos novos pais do Natal, Maria e José, todos sorrisos. E também a gente vê aqueles presépios montados, coisa mais linda. Tem os pastores, tem os reis magos, os reis sábios, que se ajoelham diante da criança adormecida. Apesar de que a história mostra pra gente que os reis magos só chegaram um par de anos mais tarde, mas tudo bem. Em algumas obras de arte que descrevem os eventos de Belém naquela noite, até mesmo os animais têm lugar. Tem boi, tem jumento, tem ovelha, tem camelo. E, em algumas tradições até elefante tem, porque um dos reis magos veio supostamente da Índia. Mas, olhando tudo isso, a gente vai ver sempre aquele bebê tão bonitinho sorrindo, mesmo enquanto ele dorme. Até dormindo Jesus sorri. Olha, é uma beleza, né? Representado no presépio com aquela auréola adornando sua cabeça. Realmente, o que tem nesse presépio para a gente não gostar? Todos nós amamos o que é tão meigo, tão bonito. Histórias de bebês fofinhos, inocentes, que até a estrebaria fedorenta fica bonita. Bom, meus irmãos, uma amiga minha contou sobre o nascimento do seu filho. Ela já tinha passado um pouco do tempo, já estava nos seus 38, quase 39, quando ficou grávida. Os médicos haviam lhe dado razão para pensar que ela nunca ia ter filhos. Ela e o marido tentaram por muitos anos. Mas quando eles estavam prestes a desistir, como Abraão e Sara, veio a criança que eles tinham esperado e pedido a Deus tanto. Então minha amiga me contou que de noite, enquanto ela estava sentada na cama do hospital, segurando o bebê nos braços, sorrindo, feito boba, o pastor veio visitar. E ela disse para o pastor com um sorriso que ia de orelha a orelha: Olha, pastor, eu não quero fazer um sacrilégio ou cometer uma heresia, mas eu acho que nem Maria, a mãe de Jesus,
estava tão feliz e orgulhosa do seu filho como eu estou do meu agora. Bom, eu acho que quem está me ouvindo aí, mães de primeira viagem, conhece bem esse sentimento do nascimento dos filhos tão desejados. É como pais de primeira viagem se sentem. Então eu pedi para minha amiga, e quando o seu filho chegou na adolescência, tu ainda estava convencida que mesmo Maria, mãe de Jesus, não poderia ter sido mais feliz e mais orgulhosa de seu filho do que tu estavas com o teu? Ela foi rápida para responder: não, pastor. Bem ao contrário de Maria, mãe de Jesus. Porque quando meu filho ficou adolescente, toda vez que ele saía de casa, eu pensava seriamente em trocar a fechadura da porta. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, histórias de bebês fofinhos são histórias fáceis de engolir. Na maioria das vezes, o bebê é a parte mais fácil, gente. Sabe, bebê é fofinho, dá vontade de apertar na bochecha. Bebês não exigem muito de ninguém, exceto uma mamadeira de vez em quando, uma troca ocasional de fralda, uma canção de ninar, um colinho que todo mundo gosta de dar. De vez em quando tem um pouquinho de febre de noite, uma doença que chega, mas eu digo para vocês, um dia os bebês vão crescer. E Jesus cresceu. Miqueias nos disse: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que governará o povo de Deus, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, versículo 2. Pois bem, é aqui que a coisa fica complicada. Como se dizia na minha terra, é aqui que a porca torce o rabo. Sabe, Miqueias falou para pessoas de mais de 2000 anos atrás, mas o Miqueias fala também para nós, Igreja de Jesus Cristo, nos dias de hoje. Porque, vejam bem, em última análise, não é Jesus, o bebê fofinho, bonitinho, sorrindo na manjedoura, no presépio, que nos incomoda. Mas é o mestre adulto que pede coisas de nós que nós simplesmente, na maioria das vezes, nós não queremos fazer. Então, o Natal é muito bonito. É muito bonito aquelas histórias de Maria e José indo de Nazaré para Belém, do infante na manjedoura junto de nós, do presépio montado embaixo do pinheirinho, a bela e comovente história que nos confronta com pessoas de fé, mas que mais cedo ou tarde complica a nossa vida. Porque se eu me dou o nome de cristão, se eu me chamo cristão, será que eu realmente opto a viver como um? Será que eu estou disposto a seguir os ensinamentos do Jesus adulto? Como Miqueias colocou, do Jesus que vem para governar o seu povo, o povo de Deus? Estou disposto a seguir por onde o Cristo nos conduz, para fazer o que Cristo pede? Quer dizer, se considerarmos seriamente as coisas que Jesus ensinou, pediu e até ordenou, e em seguida assinarmos o contrato com Ele, eu digo para vocês, olha, não é coisa fácil de fazer. Vocês já repararam realmente as coisas que Jesus pede de nós? Deixa eu dar uns exemplos aí. Ele disse assim: você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Espera aí, Jesus. A gente aprendeu desde pequena a seguir o ditado que diz: eu perdoo, mas não esqueço.
Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que maliciosamente perseguem vocês. Orar pelos inimigos? Todos? Todos os inimigos? Será que eu não posso acrescentar umas cláusulas nesse contrato aí, Jesus? Quer dizer, eu não posso orar pela pessoa que é de uma religião estranha, pelo islâmico, que, sei lá, do ISIS. Eu não posso orar pelo pastor neopentecostal. Eu não posso orar pelo preso que foi assassino, que está no presídio. Eu tenho que orar a Deus pelo meu chefe, que é desagradável e mal-humorado no trabalho? Eu tenho que orar pelo mau tio Astolfo? Eu tenho que orar pelo meu ex-cônjuge? Pela minha ex-namorada? Pelo meu ex-namorado que foi infiel? Ah, vem cá. Jesus diz: dai aos pobres, vai e vende tudo e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ah, para lá, Jesus. Já é duro o suficiente eu pagar minhas próprias contas, água, luz, telefone, aluguel. Já é duro o suficiente eu comprar alguma coisa para minha casa e quem sabe fazer aquela viagem 1 ou 2 vezes por semana para o litoral? Por mês ou por ano para o litoral? Ah, tá, para. Tem trabalho para essa gente fazer. Eles podem encontrar um bico qualquer e se virar. Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus. Pera lá. Mas tudo o que existe é de Deus, certo? Então isso significa que eu vou ter que dar para Deus um pouco de tudo que eu tenho, um pouco de tudo que eu faço? Não apenas o meu dinheiro, mas também o meu tempo, meus relacionamentos. Como é que eu voto nas eleições, minha resposta social e política? Eu tenho que dar da mala à cuia. Ah, nada disso. Então Jesus olhou para os seus discípulos e diz: vem e seguem-me que eu farei de vocês pescadores de pessoas. Ai, ai, ouch. Por favor. Jesus, tu não tem ideia do jeito que as pessoas olham para mim no trabalho, no salão de cabeleireiro, no jogo de baralho, no jogo de futebol, quando eu começo a falar da minha fé. Parece que eu me materializei de um outro mundo. Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Ouch! Cruzes são pesadas e doloridas, não são? Levar todo tipo de coisas desagradáveis como, sei lá, dar a vida por aquilo que nós acreditamos que seja nobre e verdadeiro. Viver uma ética sincera e direta 24 horas por dia. Fazer o que é correto o tempo todo. Assumir as fé até as suas últimas consequências. Ô Jesus, será que não dá para pular essa parte da cruz? Jesus diz: se baterem na tua face direita, vire também à esquerda. A última vez que eu lembro de ter feito isso, a pessoa bateu do outro lado. Por último, só mais um exemplo. Jesus diz: este é o mandamento que eu deixo para vocês, que vos ameis uns aos outros. Ou, o mandamento que eu deixo para vocês é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Talvez se essas pessoas egocêntricas e egoístas por aí em meu mundo tentassem ver as coisas do meu jeito de vez em quando, eu poderia até ser um pouco mais flexível, um pouco mais confortável. Realmente a culpa não é sua por não ser amável. Meus irmãos e minhas irmãs, escolher ser um cristão, seguir a Cristo, andar nas suas pegadas, você vê, pode significar optar por viver de acordo em declarações como: não só os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, ou não apenas os que cantam quão bondoso amigo é Cristo, mas é realmente levar a sério o Messias
que nasceu na manjedoura, que se tornou adulto, que vem para liderar o seu povo. Isso significa, gente, ser cristão é concordar em seguir este Jesus para onde ele leva, mesmo que ele leve por caminhos que nem sempre são confortáveis. Ao contrário de Maria, mãe de Jesus, me disse minha amiga, quando meu filho se tornou adolescente, toda vez que ele saía de casa, eu pensava seriamente em trocar a fechadura da porta. Sabe, talvez isso não é muito diferente do jeito como nós lidamos com Jesus. Como nós lidamos com Jesus que está à porta e bate. Mesmo sabendo o que ele quer, o que ele nos pede, o que ele comanda, o que nós fazemos realmente é trocar a fechadura. Sabe, um dos ministros, pastores mais influentes da minha vida era um amigo muito querido do meu pai. Ele era da Alemanha e, como ele tinha que vir de longe para fazer o do culto, ele passava na nossa casa quando eu era criança, jovem. E eu, como criança, que queria ser pastor mais ou menos, que idolatrava ele. Ele era uma pessoa muito amável. Uma pessoa gentil que eu conheci. Um dia, conversando com meu pai contou a história que tinha ouvido desse pastor. Ele contou para o meu pai que ele teve uma infância terrível. Os pais dele não tratavam ele muito bem. É aquela situação do Alemanha pós-guerra, complicada, relação com crianças complicada, trauma pós-guerra. E muitas vezes, quando ele discutia com seu pai e sua mãe, ele era trancado do lado de fora da casa durante a noite, mesmo no inverno. E vocês imaginem como deve ser o inverno na Alemanha. E ele batia na porta, chorando, implorando para entrar, prometendo que não ia mais fazer desse jeito, e não sabia o que ele estava prometendo na verdade, mas chegava a noite, a porta continuava trancada, e então ele procurava um pano qualquer para se enrolar, para dormir em algum canto da varanda, como o cachorro da família, chorando e tremendo na escuridão. Na manhã seguinte, o pai abria a porta e dizia: vista-se e vai para a escola, não tem tempo para o café, já é tarde. Assim ele cresceu. E ainda de alguma forma ele cresceu para ser uma pessoa boa, bem educada, um homem bondoso. Um pastor bem quisto por toda a paróquia, por toda a comunidade. Muitos anos se passaram. E aconteceu da sua mãe ficar doente e confinada numa cama por uma doença debilitante. Ele teve que voltar para a Alemanha. Os irmãos dele basicamente abandonaram a sua mãe e recusaram a ter qualquer coisa a ver com ela. Ainda assim, esse amigo pastor voltou para a Alemanha e cuidou dessa que havia muitas vezes tratado tão desumanamente ele. Ele a tratava com carinho, cuidava, como se tivesse sido a melhor mãe do mundo. Ele assegurou para ela cada necessidade que fosse satisfeita, até o dia em que ela morreu. Então se perguntou a ele: eu não posso acreditar que tu fez tudo isso para essa pessoa que tratou você tão mal na infância e na adolescência. Ele respondeu: eu não fiz isso por ela. Eu fiz isso por mim. Porque eu cheguei a um ponto que a carga de ressentimento era demasiado pesada para carregar em minha vida. E eu não poderia ficar livre da dor até que eu me estivesse livre do ódio e do ressentimento. E de qualquer maneira, disse eu decidi que se não posso amar as pessoas que são difíceis de amar, como é que eu vou ficar em público e pregar sobre o amor a todos? É bem esta questão. Sabe, gente, eu não posso apenas falar sobre o seguir Jesus.
Eu preciso realmente levantar e seguir e fazer o que muitas vezes é indescritivelmente difícil. Sabe, a história do Natal, os presépios, é toda cheia de e ó, e lágrimas e emoções, feita sobre um inocente, silencioso bebê deitado numa manjedoura, uma bela história de Natal. Uma criança que não pede nada a ninguém. Sabe, a gente precisa se comprometer com o Messias adulto, que pede tudo de todos. E só assim a gente vai encontrar liberdade e significado para a vida toda. E tu, Belém Efrata, diz Miqueias, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti vai sair aquele que governará o povo de Deus, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você vê? Cristianismo, gente, não é meramente uma religião. Cristianismo não é meramente uma fé que professamos, uma religião que temos para seguir. Cristianismo é seguir a Cristo. É uma escolha que fazemos sobre como vamos estar, como vamos viver e o que nós vamos fazer nesse nosso mundo. Cristianismo, como se diz, é realmente sobre andar no caminho de Jesus, trilhar as suas pegadas. Cristianismo é sobre ir onde Jesus nos leva. Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Mesmo quando isso não é fácil de jeito nenhum. Que Deus nos anime hoje e sempre. Amém.